FM Network. Salve, salve amigos do Radical Podcast, estamos chegando para o episódio 267 para falar agora dos tiers de defesa para 2026. A gente fez semana passada aí dos quarterbacks, agora vamos fazer aí das defesas e na semana seguinte de ataque para a gente completar essas qualificações antes de depois aí começar a querer entrar nas análises das divisões e tudo mais. Também temos outros assuntos para comentar, né, como cancelamento do college game, as trocas que já envolveram essa semana aí, Myles Garrett e AJ Brown. Mas antes de começar, vou sempre chamar o meu parceiro de sempre, Fábio Naldino, para dar o seu alô. E aí sim a gente começa essa bagaça, né, Bado? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Valeu, Deminha. Pois é, cara, notícias meio inesperadas nesse meio de semana aí, né? Uma época que geralmente é meio fraca de notícias, duas trocas importantes rolaram aí, né? E aí a gente vai comentar isso também, além de fazer essas nossos tiers aí que começamos na semana passada e fazendo essa prévia em relação aos ranks. É isso aí, vamos para cima que bastante coisa para falar. Exatamente, e essas trocas acabam envolvendo aqui o nosso, né, tier, porque impacta algumas coisas. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, Bada, vamos falar aqui do College Game. Inclusive, estou vestindo uma bela camiseta de Nebraska Cornhuskers, a equipe a qual eu torço no college. Tivemos a notícia de que o College Game que seria realizado no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, né, na semana 0 do College Game que eles falam, finalzinho de agosto, foi cancelado. Aí rolar muito bato. Por que foi cancelado? Muita gente falando que porque teve baixa procura de venda de ingressos, muita gente falou que até menos de 1.000 ingressos vendidos, né? Não sei de fato quantos foram, quantos não foram. É uma coisa que envolve muito um público diferente da NFL, né, Bado? A gente tem que fazer essa comparação, porque o college game, a maioria dos times que tem uma certa relevância, né, são de cidades onde você não encontra NFL, né, um time profissional. Então, são equipes ali que a cidade acaba se voltando para o college, para a universidade, né, abraça isso. Eu tive essa experiência quando eu fiquei 3 meses lá no Nebraska para sentir como é que é, né, uma cidade que não tem time da NFL, proximidade ele tem Denver, tem Kansas City, mas é diferente, né, e a cidade acaba abraçando um estádio com quase 100 mil lugares, né, estádio aqueles old school, de fato, né, com arquibancada mesmo, que não tem aquelas cadeiras já de hoje em dia. Então, a mobilidade que a cidade se envolve geralmente numa torcida mais com um perfil diferente da NFL, mais apaixonado, assim, mais fiel, menos cliente, né, Liminha, do que da NFL, né? Exato. Daí rola toda aquela questão de tailgating, tem banda, tem cheerleader, tem apresentação no intervalo, é muita coisa envolvida. E aí fica aquela pergunta, né, Bado? Por que a gente tem alguns jogos já há alguns anos que acontecem em Dublin, né, na Irlanda, e sempre o estádio é lotado, né? Aí são vários fatores, na verdade, que a gente pode colocar, né, Bado? Por exemplo, assim, os colleges que estavam, né, queriam fazer o jogo é Virgínia e North Carolina. Não são também aqueles colleges mais atrativos para o público brasileiro que, né, não conhece tanto de college, né? Pode até ser a sua relevância nos Estados Unidos e tal, mas é um público seria menor. Então, se você talvez botasse Alabama, Michigan, né, Ohio State, Miami, que são
que são aí equipes mais conhecidas, aí quem sabe a procura pelos ingressos, até pelo valor, né, Bado, pudessem ser um pouco maior, o atrativo das pessoas virem dos Estados Unidos, que geralmente acontece, né, quando eles vão para a Irlanda, tem muitas viagens que eles preparam, que o pessoal da cidade acaba indo para conhecer outro país, como, né, a Irlanda, lá em Dublin, que a galera vai em peso, que leva a banda, leva todo mundo, e acaba preenchendo bem o espaço no estádio. Outro ponto, estádio Engenhão, né? É um estádio para o futebol, beleza, mas fica numa região um pouco mais afastada do centro do Rio de Janeiro, né? Você conhece muito mais o Rio de Janeiro do que eu, inclusive. Por exemplo, Maracanã está muito mais próximo do centro, próximo ali do aeroporto, né? Do Santos Dumont ali e tal, acho que é Santos Dumont e Galeão, né? São os dois aeroportos do Rio de Janeiro, se eu não estiver falando besteira. É muito mais perto ali a questão de locomoção. O Engenhão já é bem mais longe, bem mais afastado, né, Bado? Então, assim, eu acho que esse preparo para esse jogo acabou sendo um pouco precipitado, né? Acho que poderia, né? Teve aquele hype todo, tem ainda, está tendo com a NFL, né? Inclusive vai com certeza lotar o Maracanã para ver Cowboys e Ravens. Mas, cara, é um processo que, assim, não é do dia para a noite que você vai conseguir fazer um evento desse porte e fazer um público ali de não sei quanto cabe no Engenhão, 50 mil, sei lá, 60 mil, comparecer, né, Bado? Bom, Leminha, vamos lá. O que eu acho, cara? Primeiro de tudo, eu acho que a NCAA está aprendendo que brasileiro não é muito apaixonado por esporte, gosta do seu time, gosta de ganhar, gosta de ver celebridades, então, assim, não é muito o perfil. A NFL é uma parada que a galera tá mais hypada, tudo mais, e o college é um esporte mais acompanhado pelo torcedor raiz, que gosta ou de um college específico ali, ou do esporte em si, né? Então, assim, imagino que o problema tenha sido vendas mesmo. Teve um papo aí, custo logístico que ficou alto, como se os caras não soubessem desse custo quando marcaram lá o jogo há um tempo atrás, né, Demi? Então, assim, eu acho bem nada a ver quem acredita nessas teorias aí. Eu acho que deve ter sido um fracasso de vendas. E o que você falou aí, cara, brasileiro, quando fala de college, no geral, só sabe que existe Alabama, né? Falar bem a verdade aqui. Só lembra que existe college na hora do draft e quando vai falar de algum college, só sabe que existe Alabama. O papo é esse. Então, assim, a qualidade do jogo que eles trouxeram para cá também muito ruim, né? Estamos falando da ACC aqui, que é a pior das 4 conferências atualmente, né? Cara, e dentro dessa conferência, esses times ainda são bem medianos, né? Não são nem os principais. Então, assim, um jogo um baixíssimo apelo, né? E aí os caras cancelaram agora, faltando, sei lá, menos de 3 meses, porque certamente foi um fracasso aí. E eu acho que foi mesmo, Demir, porque a gente ouviu falar muito pouco nisso, né, Demir? Aqui entre nós. A gente que está no meio aí acompanhando notícias e tudo mais, cara, teve um anúncio lá, depois zero. Então, eu imagino que tenha tido algum problema também no sentido de, cara, arranjar parceiros para bancar, divulgar, patrocinar o evento aqui tudo mais, fazer um negócio hypar. E aí viu que ia ser um fracasso de público, a imagem ia ficar ruim, e daí decidiram ir nesse papinho aí de que há custos logísticos. Eu acredito que isso aí foi claramente uma decisão comercial, porque não fazia sentido, e aí, enfim, voltaram o jogo para lá. E eu acho um pouco estranho, na verdade, o college football ir para fora do país, porque ainda mais no começo, assim, você joga um jogo importante de conferência, que no geral não é disputado nas primeiras semanas, né? As 3 primeiras semanas do college football geralmente são com jogos mais cupcake, assim, mais fáceis, que você pega times de divisões inferiores, inclusive para fazer algo parecido com uma pré-temporada da NFL, né? Um jogo mais fácil para você ganhar ritmo. Às vezes um dos 3 jogos é mais pegado, às vezes um cruzamento com outras conferências ali que não tem impacto, mas, enfim, no geral e daí você joga um jogo importante uma semana antes de todo mundo ainda, na semana 0, né? Ou seja, o college no geral começa na primeira semana de setembro ali, né? Última de agosto, e esse jogo seria uma semana antes, hein? Então antecipa bem o teu schedule, enfim, se fosse Texas Tech, seria horrível. Então, acho natural aí que esse tipo de jogo, por mais que se comercialmente não fizer sentido, os times cancelem, porque de fato não tem muito apelo, não. Então, acho natural e uma pena, né? Eu particularmente não iria, muito por conta da qualidade do jogo.
E eu acho que essas questões do local aqui, acho que são irrelevantes para esse aspecto, tá, de mim. Primeiro, o Engenhão é um estádio que, cara, não se você for comparar com o Maracanã, sim, um lugar menos central, tudo mais, mas já está bem estabelecido, né? Hoje em dia, no dia a dia ali, não é uma novidade que foi quando lançaram lá. E a questão do Engenhão não é nem afastamento, né? A questão é que a região em torno é de difícil acesso, assim, sabe? Não é uma região muito ampla, um bairro um pouco residencial, digamos assim, com o estádio cravado lá no meio. Então, assim, os acessos são com ruas menores, quando você chega nas proximidades do estádio, tem menos opções ali de estacionar, tudo mais, enfim. Tem essas dificuldades. É isso que sempre houve uma crítica ao Engenhão, né? Não em relação à distância, em relação ao centro, porque acho que é algo superável nesse aspecto. Enfim, acho que é isso, Neminha. Então, acho que, para mim, claramente uma decisão comercial motivada por uma falta de divulgação, provavelmente de encontrar parceiros aqui que fizessem o evento bombar mais e ter mais apelo. Justo, justo, justo. Agora vamos entrar no assunto, na pauta do nosso episódio, né, Bado? Falar dos tiers aí de defesa, mas para isso temos que falar de trocas, né, que envolveram aí no início da semana. Temos aquela consideração de 1º de junho, que muitas vezes é trocada porque diminui a questão de cap de uma equipe, favorece a outra, enfim, toda aquela questão ali que você precisa se adequar no seu salary cap para montar um time competitivo. Tivemos a primeira troca, aliás, 2 trocas no dia, que foram o A.J. Brown indo para o Patriots, que já estava sendo, né, meio que cravado fazia tempo, uma primeira rodada de 28, mais uma quinta de 27, que o Eagles conseguiu, algo que a gente vai debater um pouco mais por episódio da semana que vem, né, com relação ali a falando dos tiers de ataque, o que impacta isso, né, pro Patriots e pro Eagles agora sem o A.J. Brown. Mas o que impacta nessa semana agora, Bado, é o quê? Myles Garrett no Rams, né? O Browns recebeu o Jerry Verse, Edge, né, novo ainda, né? Uma primeira rodada de 27, uma segunda rodada de 28, uma terceira rodada de 29, que pode virar uma primeira rodada, Bado, se o Rams resolver trocar o Myles Garrett com algum time da AFC Norte. Ou seja, para mim, o negócio que o Browns fez foi magnífico, né? Por quê? Myles Garrett já está com seus 30 anos ali, quase 30 anos, né? Se eu não estiver enganado. Contrato pesadíssimo. O Browns está numa espécie de rebuilding, né, Bado? Adquire aí a primeira rodada do ano que vem, vai capitalizando picks mais curtas ali nos primeiras rodadas de draft. Já veio fazendo isso nesse ano aí, né, adquirindo algumas posições ali, umas skill players. De fato, para mim, o Browns começa a tentar visualizar algo para sair do fundo do poço, né? A gente já falou da questão de quarterback e tal, que não, né, digamos assim, a peça fundamental do Browns ali que precisa achar, porque de resto acho que o Browns vem fazendo uma montagem legal, né, Bado? Aí para quem sabe futuramente poder estar voltando a brigar para playoffs, né? Sim, cara. O Browns está falando, né? Eu voltar para brigar. Sim, com certeza. Né? Acho que é uma visão disso. Traz um jogador de bom nível no lugar, né, Ademir? O Jared Verse chegando aí, acho que é um cara também que não dá para desmerecer como se fosse um contrapeso qualquer ali, acho que um cara do nível bem alto na NFL hoje em dia, né? Não é o Myles Garrett, claro, mas é um cara jovem ainda, que vai ter uma boa milhagem pela frente, acho que e o Browns consegue também um bom valor, né? Difícil, lógico, sempre sai perdendo quando perde um jogador do nível do Myles Garrett, mas, cara, eu acho que o Browns estava numa situação ali que precisava fazer esse tipo de movimento, né, porque você tinha uma disparidade muito grande entre tua defesa, teu ataque, possibilidades de crescer, aquela troca do Deshaun Watson ali prejudicou bastante alguns anos do time ali, né, na questão de conseguir injetar talento, enfim, eu acho que é um movimento interessante do Browns, por mais que perca um cara do nível dele, né? Acabou de vir do recorde histórico de sacks aí.
mas eu acho que também motivado por ele querer também, né? Até foi estranho, eu lembro quando ele renovou, né, Deminha? Foi meio que um choque ali, porque ele tava pedindo trade e tudo mais, renovou. Quem sabe tinha alguma coisa alinhavada já para o futuro ali, no sentido de renovar aqui mais um ano e tal, mais dois. E aí, se aparecer alguma coisa que você tem, a gente tem o compromisso aqui também de te ajudar a ir para um contender e tal. Já imagino que tenha sido algo nessa linha, não combinado, mas meio apalavrado, e quando chegou, acho que ficou bom para todo mundo ali, decidiram seguir em frente. Então, achei um movimento bom em ambos os lados. Para o Rams, então, acho que interessantíssimo nessa busca aí agora, para conseguir esse título com um time que chegou perto no ano passado, mas ainda assim, né, Neminha, traz aquela pergunta de que se o movimento é esse, de tentar injetar talento agora para ganhar tudo mais, fica ainda mais questionável a decisão de pegar o Ty Simpson com a escolha 12 no first round do draft, né? Se o teu objetivo é esse, você poderia pegar, quem sabe, até um wide receiver rookie ali, na escolha alta para ser teu wide receiver 3 de minha. E ainda fazer esses movimentos defensivos aí, trazendo uma estrela com o Myles Garrett, você estaria com um time ainda mais forte do que você pegar um QB no primeiro round, uma escolha alta, que vai jogar daqui a 3 anos, sei lá. Acho que isso. Acho que o Rams vai defender isso como se fosse um equilíbrio, né? Pensando no presente, pensando no futuro, mas eu acho que, no meu ver, não faz muito sentido. Faria muito mais sentido você injetar talento, principalmente no ataque, para ajudar mais o Stafford agora. Exatamente. E já que estamos falando do Rams, vamos colocar na tela aqui o nosso tier list e vamos classificar em 5, 4, 3, 2, 1 estrela. Começando justamente pelo Rams, após adquirir aí o Myles Garrett, né, Bado? Aonde você acha que essa defesa do Rams poderia, de fato, agora estar encaixada no nosso tier list aqui? Porque é uma defesa, né, que tem uma secundária ok, né, alguns jogadores bons lá, como o caso do Cam Curl, do Quentin Lake, adquiriu aí o Trent McDuffie, né, um outro cornerback, tem uma DL bem forte, e agora chega Myles Garrett. Você acha que encaixa onde a defesa do Rams aqui no nosso tier list? Putz, melhorou bem agora, né, Deminha? É uma defesa que estava no meio da tabela no final do ano passado, né? E agora com o Myles Garrett chegando, acho que muda bem o patamar aí, sabe? Não que o Jared Verse não fosse um jogador importante também, né? Mas é outro nível, né? E, cara, eu acho difícil a gente cravar já que vai ser 5 estrelas, mas 4 estrelas, para mim, acho que faz mais sentido. Tô total de acordo com você. Eu acho que a defesa, ano passado, passou por alguns momentos meio ruins, né? Vi jogos aí contra a Seattle Seahawks, por exemplo, mas não era uma defesa tão ruim para a gente colocar lá para baixo. Eu acho que com essa reforço do Myles Garrett, de fato, começa a colocar ali um pouquinho de sabor e pode ficar ali beliscando. E é uma combinação mais. que funciona, né, Deminha? Porque você tem um ataque potente e um pass rusher forte também. Então, em teoria, você vai botar pontos, fazer os times ficarem atrás do placar e daí ainda deixar o ataque adversário em várias situações de passe que favorece a atuação do Myles Garrett ali, né? Diferente do que ele tinha no Browns, né? Que muitas vezes ele conseguiu fazer os números que fez com muitas vezes o Browns atrás do placar, né? Então, os times querendo manter posse, com jogadas um pouco mais conservadoras, correndo mais com a bola, né, Demi? Então, acho que, em teoria, potencializa bem o uso do Myles Garrett. Não questão de estatística, né? Porque acho difícil que ele bata mais uma vez o recorde aí seguido, mas acho que continuar tendo números monstruosos de sacks aí, ajudando a defesa em momentos clutch, acho importante. Com certeza. Agora o atual campeão, que era a mesma divisão do Rams, do Seattle Seahawks, que na reta final do ano passado a defesa começou a atuar de uma maneira absurda. Para mim aqui é 5 estrelas, Bado. Teve algumas perdas, né? O playoff do ano passado, acho que Mas matou, né? Qualquer dúvida. teve umas perdas ali, teve a questão lá do cornerback que levou um esporro lá do Nick Manori, que eu fugi o nome agora. Teve algumas trocas, mas é uma defesa que, né? Você olha ali o front seven dela com Leonard Williams, com Byron Murphy, com o DeMarcus Lawrence, né? Com o Ernest Jones e com o
o Shena no Oso é muito forte, né? Fora a secundária também, que tem o Nick Manowari como uma estrela também. Eu acho que a defesa do Seattle Seahawks vai ser muito responsável aí para essa temporada agora manter, né, o time ali, digamos assim, no patamar elevado. Não que o Sandarno não vá fazer isso com o ataque, até pode fazer de novo. A gente fala muito do Sandarno, mas a defesa tendo essa solidez, né, Bado? Eu acho que não tem que pensar, né? Acho que o Seattle Seahawks vai ser um dos contenders aí, juntamente com o Rams, que a gente já citou, né? Sem dúvida, é o fortaleza desse time, né, mim? Acho que foi o que carregou o time campeão. Então, acho que com certeza não tem muitas defesas acima aí do que pode ter uma ou outra, claro, mas uma defesa mais protagonista no ano passado não existiu, né? Agora vamos falar do 49ers, Bado. Eles acabam perdendo o corredor defensivo, né, o Robert Saleh. E é uma defesa, cara, que às vezes você olha de nome assim, não vê tanto brilho. Mas comunidade, o 49ers, cara, ele não decepciona, né? Para mim tem uma defesa bem sólida ali. Trouxe de volta agora o Dre Greenlaw, não sei como é que ele vai estar na questão de saúde, né? Ele que tinha ido pro Broncos ano passado e teve problemas e tal, mas volta a fazer essa dupla com o Fred Warner aí no meio ali do campo, né? Tem os cornerbacks também já mais estabelecidos, tem o Nick Bosa ainda como, né, esse edge ali para pressionar no pass rush. O que você me diz do 49ers? Você acha que ele entra no patamar do Rams ou ainda um pouquinho Acho abaixo? que não. Acho que é abaixo de mim. Inclusive, os números do 49ers no ano passado foram bem esquisitos, né? Mas, lógico, potencializados pela perda de duas peças das mais importantes, que é o Fred Warner e o Nick Bosa, né? Mas, e perdendo o Saleh ainda, que, lógico, teve uma passagem breve no seu retorno ali, né? Mas eu acho que é 3 estrelas de minha, dado o ano passado, assim. Eu acho que tem um potencial, claro, para voltar às boas, mas eu acho que é meio imprudente cravar já com um desempenho abaixo do tempo no passado. O Fortaleza ficou na segunda metade da tabela defensiva no ano passado, né? Concordo plenamente, até que eu já coloquei ela aqui na 3 estrelas. Para fechar a divisão NFC West, Arizona Cardinals, mano. Aí é uma defesa, para mim, tá entre 1 e o 2 aqui, cara, porque assim, eu não acho ela de fato tão horrível. Só que ela é muito abaixo da média, né? Ela é uma defesa que foi se desmontando aí nos últimos anos, mantém ali o principal nome, que é o Buda Baker, né? O safety. Mas fora isso, não tem muita coisa que você possa olhar e falar, nossa, pode fazer o diferencial ali e fazer com que essa unidade consiga parar os oponentes, principalmente de divisão, aí que a gente já falou, né, Bado? Eu acho que para mim tá entre 2 e 1, eu daria 2 estrelas para o Arizona. O que você pensa? Concordo, mim. Acho que não é a pior de todos, aquela desgraça completa, mas não está longe disso, né, mim? Então, enfim, e ainda vinha com um técnico que tinha essa mentalidade, né? Então, claramente um trabalho que não funcionou. Então, acho que não tem muitos elementos para a gente achar que vai mudar assim da água para o vinho, até porque pegou um técnico ofensivo agora, né? E vamos ver como que vai a nova coordenação aí para se ajustar. Mas eu coloco 2 estrelas também. Maravilha. Vamos para a NFC South agora com Atlanta Falcons. Começando aqui, é uma defesa que já foi melhor, né? Também não acho a pior, mas para mim tá no 2 estrelas aqui porque precisa ver como que o James Pierce e como é que é o nome do Jalen Walker lá, que foram draftados, né, se não me engano, no ano retrasado ali, ou ano passado, na primeira rodada, se eles vão de fato se firmar, né, para fazer esse pass rush render. No fundo de campo ainda tem, querendo ou não, o AJ Terrell, né, que é um bom cornerback, mas falta um pouco mais de profundidade ali para ajudar A ele, milha né. inteira agora, né? Tem o outro Terrell lá também. Ah, sim, tem o irmão dele. E também não sei se já vai chegar sendo titular, né, Bado? Mas, de qualquer Provavelmente não. forma, eu acho que é uma defesa de 2 estrelas. O que você pensa? Eu acho que 2 também pesadinho de minha. Teve
um desempenho, principalmente contra a corrida, bom ano passado, né? Estamos aí falando da 10ª defesa contra a corrida. Overall ali ficou numa situação um pouco mais meio de tabela ali, podemos dizer, né? Tá falando aqui, sei lá, de uma posição de número 15, 16. Eu acho que é para mim, um caso claro aqui de uma parte da defesa bem superior à outra. Eu acho que um desequilíbrio existe, mas eu acho que 2 estrelas, se a gente for comparar, por exemplo, com a Arizona, que a gente colocou aí, acho que ela tá assim. Justo. Então vamos de 3 estrelas aqui pro Atlanta Falcons para não pesar muito o lado deles. Vamos pro Carolina Panthers, Bado. Carolina Panthers aí que também é outra equipe que vem trabalhando numa reformulação de elenco. Para mim, é uma defesa que está no mesmo nível do Falcons, tá? Eu acho que, na verdade, acho que o diferencial do Panthers está sendo no ataque ali, né? Com esse ressurgimento ali do Bryce Young e companhia. Então, eu acho que a defesa do Panthers é uma defesa ok, mediana, né? Trouxe agora aí Devin Lloyd, Jalen Phillips, né? Trouxe alguns reforços, Trevon Merrick, acho que veio ano passado já, se não estou enganado. Tem o Jesse Horn, que é um bom cornerback, não é o cornerback para mim que vale o valor que pagaram nele ali de renovação, mas enfim, é um bom cornerback, tem um front seven ali com a trincheira bem forte, com o Derrick Brown e Bob Brown, então acho que é uma equipe 3 estrelas, vale. E você? Concordo, Deminha. Acho que está aí no meio da tabela. Esse time do Carolina, por sinal, é todo meio assim, né? Tudo meio que meio da tabela ali e vamos ver o que vai dar. Eu acho que é isso, não tem um grande destaque. Fez alguns investimentos aí, né? Como se falou, com peças aí para agregar. Calma aí que minha internet está horrorosa. Queria dar uma olhada aqui no depth do Carolina Panthers, mas não está carregando. Enfim, eu acho que é 3 estrelas mesmo de mim. Vamos assim. No Orleans Saints, Bado. Aí, para mim, cara, essa defesa do Saints já foi, né, melhor. E para mim, ela é 2 estrelas, cara. Você vai olhar, mas você vai olhar que tem alguns nomes ali. Pô, tem o Pete Werner, tem lá o Brian Breeze, Kaden Ellis chegando, né? Chase Young, o Cam Jordan, não sei se vai ficar ou não, enfim. Mas, cara, para mim é uma defesa que é muito altos e baixos, cara. E para mim ela é muito mais baixo do que alto, cara. Não sei se você concorda comigo. Cara, não concordo com as 2 estrelas da minha. Eu sei que tem uma defesa que parece meio velha aí, né? Com essas opções, mas deu uma renovada aí. Quando a gente olha a escalação hoje, não tem mais aqueles bons Os medalhões, né? medalhões que a gente estava acostumado a ver, né? Não tem mais, então deu uma renovada e teve um desempenho no passado bastante digno, viu, da minha? Em total defense ali, em jardas cedidas, ela ficou em nada mais ou menos que em 9º lugar. Então a gente está falando aí de uma defesa que está acima do Kansas City, por exemplo, acima do Packers, do Jaguars, e abaixo só das defesas ali que a gente está acostumado a ver com bastante destaque, né? Então, assim, eu sei que isso ficou meio em segundo plano, né? Já que o time não teve muito destaque, e isso acaba afetando, querendo ou não. Mas, ó, ela foi a 4ª contra o passe, cara. Então, assim, você deu uma média aí de 179 jardas cedidas em jogo aéreo. Já contra a corrida, ela ficou também. Daí ela ficou mais para baixo, né? Ela ficou ali com. Perdão, vamos ver aqui. Daí ela ficou mais no meio da tabela ali. Cara, não estou nem conseguindo achar o Saints aqui contra a corrida de mim. Tá... Não, corrida foi horrorosa. Acho que é aí que tá. Corrida ela ficou lá no bottom 5 de minha. E daí. Então, uma defesa muito desequilibrada, né? E aí, lógico, que tem muito peso também do time ser ruim e os times correrem muito nela, né? Então, cara, será que vamos de 2 estrelas na minha? Apesar desse bom A gente tem que desempenho. avaliar, a gente tem que avaliar que é o seguinte, ela é melhor que a do Falcons e do Panthers. Se ela for melhor, cara, daí... Não acho um nível muito diferente, não, tá? Mas, enfim. Acho que Bom, 2 então vamos estrelas manter cabe no também. 3. Não, vamos 3 então, por enquanto, porque ela, de fato ela é um Tá pouco bom. melhor que a do Cardinals, né? Né? Então, não dá para manter. Vamos ver agora a do Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers tinha muitos medalhões, um deles se aposentou, né? O Lavon David.
linebacker, inclusive lá da minha Nebraska. Tem outros medalhões como o Vita Vea, que é fundamental ali nas trincheiras. Draftou aí o Ruben Ben Jr., que a gente não sabe a situação dele, se vai jogar ou não, né, Bado? Trouxe aí o Alex Anzalone e o Christian Rosebon para seus linebackers dessa, entre aspas, renovação, apesar desses dois já serem veteranaços também, né? Tem uma secundária com o Anthony Infield, que já é também veterano. Cara, eu acho que uma defesa mais envelhecida do Tampa Bay Buccaneers, cara. Sim, abaixo também. Pois é, eu acho que ela tá abaixo dessas que a gente acabou de falar aí, cara. Não sei. Também acho. E eu acho, também acho, também. Acho que sim. Acho que sim. Porque estatisticamente pode ser que não, mas, cara, eu acho que esse ano ela tá ficando. Não buscou a juventude, né, para suprir aí o Lavon David, né, cara? Trouxe o Anzalone, que já tem 30 e poucos anos, alto ali, se duvidar. O próprio Rosebon também já tem uma idade, cara. Eu acho que erraram nessa tentativa de substituir o Lavonte David ali, né, Bado? Mas, para mim, é 2 estrelas. Concorda? Concordo contigo. Então, bora agora para NFC North. Vamos começar com o Minnesota Vikings, cara. Que aí, para mim, é uma incógnita total, porque às vezes os É uma números... defesa forte, né, minha? Aí acho que a gente tá falando dos verdinhos aí, pra gente decidir. Então, é que assim, a gente fica com aquele pensamento, porra, Minnesota Vikings é uma nhaca, mas é uma nhaca por causa do seu quarterback, né? Que o ano passado foi uma decepção e às vezes, né, o time não conseguia sair ali da sua primeira metade, primeiro terço do campo, digamos assim, e sempre dava condição boa para o adversário atacar, né? Então eu concordo contigo. No papo dos verdinhos, mas não acho que é 5, não, tá? Para mim é papo de, tipo, ficaria entre 4 e 3, uns 3,5, 3,7 ali, mas eu acho que o 4 tá justo aqui, você. Eu acho também. Quatro, acho que cinco a gente vai colocar só as defesas que são meio que carregam o time, né? E o Vikings, querendo ou não conseguiu carregar o seu time com a sua defesa, dado que o seu ataque também puxou ainda mais para baixo, né? Jogou totalmente na posição contrária, nem conseguiu manter o nível ok ali para deixar essa defesa carregar, né? Então, vou com 4 estrelas aqui também, né, mim? Vamos lá. Outra equipe que podemos estar falando agora, só que também aqui é carregado o oposto, que o ataque carrega, na minha opinião, é do Lions. Eu boto o Lions, cara, vou te falar, cara, sem medo de ser feliz, tá? Na 2 estrelas, cara. Eu acho que caiu bem o nível da defesa do Lions de 2 anos atrás para cá. Não vejo uma defesa que você possa falar que quando precisar num jogo clutch vá segurar. Claro, tem o Aiden Hudson ali, que é destaque, né? Temos aí o Jack Campbell, que é um baita linebacker aí, novo. Porém, o resto do time, cara, tem o Brian Branch também, o safety lá. O resto do time eu acho bem médio para baixo, cara. Não gosto. Demi, esse Lions aí, eu sei que ele tá falando só das defesas, mas como o time mesmo tá com muita cara daquele time que perdeu a janela e agora tá meio que entrando numa derrocada, né? De competir, assim, sabe? E eu acho que a defesa é um bom sinal disso. Teve até um desempenho ok contra a corrida, mas contra o passe ela foi horrorosa, né? Horrorosa também não, mas quase horrorosa. Então podemos, acho que, cravar aí com 2 estrelas, acho que faz sentido. Maravilha. O próximo time da divisão é o time que você mais gosta de assistir hoje em dia, né, Bado? Que é o glorioso Green Bay Packers. Inclusive, acho que você já até está tentando comprar um percentual lá do time, né? Já que ele né? Os donos são Olha, cara, torcedores. até esquisito falar isso, porque eu já torci muito pro Packers na época do Favre ali, que eu era simplesmente alucinado por ele, mas hoje em dia é duro, viu? E aonde você coloca essa defesa do Packers aí, cara? Você acha que é uma defesa
Cara, eu que acho que a defesa 3 estrelas de mim. Eu acho que poderia, fez uma troca no passado para tentar dar um up ali, acabou tendo a contusão do Micah Parsons aí, acho que vamos ver mais um ano dele, acho que tem um potencial para estourar com ele no seu nível máximo, e então acho que, mas por enquanto não, né? E querendo ou não, uma defesa que também gerou um head coach aí, né, de mim. Mas eu acho que também muito por conta dos tais com o general manager lá, que foi para lá e depois levou o cara, né? Não sei se era um candidato assim tão requisitado ao redor da liga, se não fosse por esse contexto muito específico ali, né, Neminha? Mas querendo ou não, também, se ele tivesse feito um trabalho tenebroso, acho que não estaria aqui. Então, a gente colocar 2 e 1 estrela aqui, acho que meio questionável se fosse o caso. Então, acho que 3, acho que tá ok. Mas acho que tá um 3 longe do 4 estrelas, em mim. é mesmo? Então, Você mesmo não com o acha? Micah Parsons? Eu acho, né? Mas é que eu tenho essa questão Eu minha acho, não vi nada para pessoal. isso, assim, esperava uma explosão maior com o Micah Parsons, mas lógico, ele se machucou, então tem, mas eu acho que ainda eu acho que não tenho segurança para gravar que tipo, pô, vai ter uma defesa top esse ano. Tem que esperar para ver e ver se algo nos surpreende, assim, sabe, para ser uma defesa top da liga. Não sei, não boto minha mão no fogo não. Sim. Agora vamos para uma defesa meio intrigante, né, Bado? Que é a do Chicago Bears. Porque, por que eu digo intrigante, cara? Porque os números dela aqui, quando você olha, são tenebrosos, né? Em questão de Horríveis, horríveis. jarda cedida, de até mesmo de pontos cedidos, né? Uma defesa que não tem um impacto que você imagina que possa ter devido à importância da onde chegou o Chicago Bears na última temporada. Mas, cara, eu acho que essa defesa, ela tem alguns nomes interessantes ali, e ela acabou mostrando um pouco de potencial mais na parte final da temporada, no momento clutch. Então, para mim, ela fica num 3, 3,5 ali, não chega a dar 4 estrelas, mas acho que Ô, pelo louco, menos o 3 para ela é justo. porra, achei que a discussão nossa ia ser uma ou duas aqui de mim. E Você eu acha, acho que cara? eu concordo com você que na reta final ali engatou, mas, cara, os números são tenebrosos, viu, Deminha? É uma defesa ali que ficou em trigésimo lugar na liga em total defense no ano passado, tá? Então, assim, é complicado a gente colocar. Aliás, 29º, perdão. E assim, teve alguns investimentos aqui, mas nenhuma. Grady Jarrett, ok. Montez Sweat já estava no ano passado, né? Se não me engano. É, Devin Bush, draftou agora o Dylan, injetou um pouco de talento, mas, cara, bem ruim os números, viu, Ereminha? Eu iria em 2 estrelas aqui pro Bears, tá? Porque é a nossa primeira discordância clara aí. Deixa eu só ver um negócio aqui, cara, que me. De fato, não é uma. Tá em 20º ali em third down, né? Que é momentos importantes. E em four down. Ela até contra o passe teve um desempenho um pouco melhor, ficou ali por, sei lá, 20º e tal, mas contra a corrida ela ficou ali em 27º. Não, vou ter que concordar com você. Acho que vamos baixar para 2 estrelas ali. Apesar do momento clutch, de fato, se ela ficar inconstante a temporada inteira, igual foi o ano passado, e o ataque do Bears não resolver, né, estar em É, sincronia, vai ficar esquisito pro Bears mesmo. A defesa não vai segurar a ponta da sim. corda, não, de Pelo fato. menos, né, Neminha, foi um time que conseguiu estabilizar o ataque ali, né? Conseguiu um bom desempenho, então isso dá mais tranquilidade para você investir, que são mais peças de off-season, de draft e tal, para ir construindo a sua defesa ao longo dos anos, né? Então, acho que Uhum, tem aqui um potencial, mas acho que ainda o desempenho do ano passado foi bem ruim para a gente esperar uma coisa muito mais alta aqui. sim. Agora vamos para a NFC East, Bado. E eu vou começar com a defesa do Eagles. Aí é o seguinte, muita gente ranqueia a defesa do Eagles lá em cima, top 3, né, cara? Confesso Ah, que demais, né? Acho que é eu muito. não, eu não vejo isso, cara. Eu acho que a defesa ali, beleza, é boa. Teve algumas trocas ali importantes, né, das últimas 2 temporadas, inclusive de quando ganhou o Super Bowl, né? Mexeu bastante ali na defesa. Tem ali um front seven excelente, né?
o Jalen Carter, Jordan Davis ali, o próprio Zach Baum ali, Gerard Campbell, né? Enfim. É muito talento, né, Nemir? Não podemos negar, né? Mas a secundária deu uma esquisitada, assim. Claro, chegou o Rick Woolen agora, já tinha lá o Cupridin, né? O Quinion Mitchell, mas eu acho que aquele patamar 5 estrelas para mim não bate. Para mim, olha, mas fez eu a acho que 4 é uma estrelas. defesa bem digna, 4 estrelas, com certeza, 4 estrelas. Isso, sim, eu acho que é bem isso, porque acho que estão valorizando a defesa do Eagles, cara, é demais, acho que, né, tem que colocar um pouquinho... Eu acho que principalmente esses caras da linha defensiva ali de mim, que fazem esse status subir bem, né, cara? Pô, Jordan Davis e Jalen Carter ali no meio é difícil, viu, cara? Ainda mais com esse monte de pass rushers que eles sempre têm, vão renovando e tal. Bons talentos também na secundária ali, né? Com talento jovem, inclusive, né? Então acho que é uma defesa que está bem posicionada por alguns anos aí, salvo contusões, alguma coisa do tipo. Exato. Agora vamos pro New York Giants, Bado. New York que aparentemente está voltando a ser relevante no esporte americano, vide a equipe do New York Knicks aí nas finais da NBA. Estamos com Né? tudo, Deminha. Seremos. Knicks em 5, Bado, ou Knicks em 4? Não, sem cantar vitória antes da hora. Muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Mas ganhar o jogo 1 foi um excelente começo. Com certeza, cara. A cidade de Nova York está empolvorosa, né? O pessoal lá, de fato, é bem maluco. Inflamado. Né, inflamado vai ficar se ganhar, cara. Quero ver como é que vai ser o barulho de sirene lá nas áreas de Nova York. Manhattan, né? Com certeza, cara. Aquela região ali da Penn Station, ali, onde fica o Madison Square Garden, vai ficar um troço de louco, cara. Vai virar cenas de The Walking Dead, alguma coisa assim, cara. Vai ficar um troço catastrófico. Mas, enfim, estou declarando aqui minha torcida pro Knicks nesse NBA Finals aí. Um time legal de ver jogar aí. Enfim. Agradecemos, Eminha. Agradecemos o fortalecimento. E essa defesa do Giants, cara, muitos nomes ali no pass rush, né, como Kevin Thibodeau, tem ali o Abdul Carter, o E, por Brian sinal, tá com papo Burns. que pode ser alvo de trocas também, né? Kevin Thibodeau, né, Eminha? Assim, sempre tá envolvido, né, nessas conversas. Desde o ano passado já tava meio que, quando draftaram, né, o Abdul Carter, tinham draftado mais outro cara lá, que agora me fugiu o nome. Cadê o nome dele aqui? O Brian Burns, e tinha o outro lá, cara. Não sei de quem você está falando, Eminha, se não contribuiria. O Ed, cara, draftaram ano passado o do Carter, mas no outro ano eles tinham draftado um outro Ed, cara, que eu não tô lembrado quem era. Mas assim, vamos lá, defesa do Giants, cara. Você acha que entra num patamar 3 estrelas? 4 estrelas é muito? 2 estrelas? Cara, assim, vamos ver. Muito. A gente tá falando da defesa do nível da do Bears ano passado, viu, Demir? Eu sei que teve investimento aí com o Arvel Reese e tudo mais. Tem o Abdul Carter que, por enquanto, é um baita do bust, né? Uma pick altíssima que não tá dando em nada. Uma defesa de meio de tabela, quando a gente está falando contra o passe, contra a corrida, ela é a penúltima, foi no ano passado, e acho que aí que está o foco, inclusive, da contratação do Arvel Reese, né, minha, para tentar dar uma estancada nessa defesa, nesse jogo contra a corrida aí, porque ele vai jogar como um inside linebacker ali, pelo que se está se desenhando, né? Numa defesa 3-4 aqui. Então, o cara que vai ter muito dessa responsabilidade. Mas eu acho que é 2 estrelas por enquanto, da minha. Acho que a gente não consegue cravar que o Rookie vai resolver esse problema tão grave assim de um ano para o outro. Apesar da comissão técnica ser bastante experiente agora, eficiente, né, minha? Mas lembremos que a defesa do Ravens nos últimos anos também não foi lá essas coisas, né? Quando estava com o John Harbaugh ali. Então, também não é aquele mago defensivo que vai chegar e pronto, está resolvido. Então, enfim, papo aqui. E, por sinal, a gente está sendo bem bondoso aí, que a gente está pegando defesas que estão no pior cenário da liga no passado ali e colocamos em 2 estrelas. Não estou achando que a gente vai colocar em 1 estrela aqui, né? Mas vamos ver. Acho que ele vai ter que baixar algumas coisas para 1 estrela no final. Hein?
Não, a gente faz aquele ajuste de sempre, mas de fato. Então, para mim é uma defesa que tem futuro promissor ali, mas de fato, vamos manter nas 2 estrelas aqui. Washington Commanders, Bado. Washington Commanders que tá meio que... Terror absoluto, né? Terror, você diz o quê? Número 1? Do quê? Foi a pior defesa do ano passado. Você quer pôr na pior já? Não sei, mas não tá muito acima disso, não. Quando ele pega a pior, 4 estrelas não vai ser, né? Cara, se eu vou te falar, se botar o Washington em 1 estrela, eu vou ter que botar uma 0 aqui para pôr o Dallas, cara, porque a defesa Olha, do cara, Cowboys e assim, é estranho isso, né, cara? Porque a gente tá falando de um head coach defensivo aí, que veio com esse pedigree aí, né? Mas os nomes são estranhos, né, mesmo? Que agora tem o Sonny Styles e tudo mais, mas olha a escalação da defesa do Washington que tá listada para hoje, né, minha? Tim Settle, Darren Payne, Javon Kinlaw, Odafe Owe, Léo Chenal, saudoso, Sonny Styles, o rookie agora, Clavon Chason, Trey Amos, Nick Cross, Quinn Martin. Cara, nenhum nome que você fala, caraca, esse cara tá aqui. Não tem ninguém. O único cara que você olha assim é o Sonny Styles, que é o rookie. Restante esquisitaça essa defesa, hein, Nimi? Porque tem Styles, né, cara? Não tem como não falar dele. Ele né? tem Styles, é isso. Mas, putz, não sei, Nimi. Eu acho bem ruim. Cara, eu acho que aquele miolo da DL que eles tinham com os Allen lá, né? Com o Jonathan Allen, com o outro Allen, que me fugiu o primeiro nome, já não tem mais. E, de fato, o Léo Chenal, pro lugar do Bob Wagner. Oi? Não lembro daquele meme, cara, do Oi Allen. Não lembro. Cara, eu sou muito ruim de memes, cara. Pessoal. Tá bom. Desculpa. Complicado. Seguimos. Eu entendo. Não tem problema. Mas eu de meme, cara, de fato, cara. O pessoal já deve estar na 5ª geração de meme, cara. Eu tô na primeira ainda, tentando entender. Porque eu sou muito ruim, cara. Não acompanho aí muito essa parte de memes. Mas de fato, cara, acho que essa defesa tá assustadora no papel. Não sei em campo, né? E como foi mal ano passado, né? A gente não pode esperar algo que vá dar água pro vinho. Acho que de fato vamos deixar ela numa estrela, e o Dallas Cowboys, e aí criamos uma nova 0 estrelas aqui pro Cowboys, porque a do Cowboys Não, bora na uma também, né? Terrível também, né? Não, a defesa do Dallas e Cowboys, agora, cara, é que assim, cara, esses times que fizeram investimentos agora de draft, né? Que é o caso do Cowboys, que inclusive pegou 2 starters aí que vão entrar, acho que jogando nessa defesa já, né? Quem que é? Que é perdão, deixa eu buscar o Caleb Downs. Não, o outro foi um linha ofensivo ou não? Tô viajando, peraí. O Cowboys teve 2 picks no first round, não foi? Não, foi o Malakai Lawrence, não foi? Mas ele tá como reserva aqui na lista. Os dois, o Malakai Lawrence e o Caleb Downs. Eu acho que os dois. É que essa posição ali, eu acho que deve ter bastante revezamento do Malakai Lawrence, né? Mas o Caleb Downs vai entrar jogando já por momento como níquel, ele tá listado aqui já como start. Esses depth chart de off-season aqui não vale nada, né? Aqui entre nós, é só para ter uma referência. Mas é difícil, né, cara, de pegar um rookie e colocar, agora essa defesa vai. Cara, rookie pode acontecer milhares de coisas aí, do cara não se adaptar, do cara ser um bust completo, enfim, não dá pra gente cravar. Eu não fico confiante aí, assim como a gente falou do Washington ali, que, pegou o Sonny Styles e agora vai mudar algo pra mim. Pode acontecer, o cara for o monstro que se espera, mas não dá pra cravar, né, menino? Já viu nos nossos 2 décadas, quase 3 décadas aí de acompanhando futebol, já vimos muito cara com potencial virar num grande nada, né? Então, acho que é cedo para te dizer que esses caras vão virar a franquia. Acho que eles têm que ter suporte maior, e eu não estou vendo muitas coisas acontecendo no Dallas nesse aspecto, né? Teve boas trocas durante a temporada ano passado por Kenyon Williams, né? O Rashan Gary agora também. Enfim, mas não é uma defesa que dá para ver, tem uma sustentação para os rookies chegarem, os rookies vão ter que ser protagonistas aqui, enfim, não sei se é o caso para tão rápido isso acontecer. Cara, tô querendo criar um novo tier aqui, defesa Dallas Cowboys apenas, cara, porque, meu amigo... Acho que, enfim, cara, tem um certo potencial ele mesmo, não é? Não. Tá falando, eu acho que foi pior que a deles no ano passado, hein, menino? A gente vai colocar o Dallas abaixo? Não, faz sentido.
Não, em pontos, a do Dallas tomou média de 30 pontos, cara. Foi a pior disparada, né? Na questão de jardas terrestres aqui, vamos ver. E aí, Demi, a gente está falando do time que era o Dan Quinn, o coordenador, e agora o Dan Quinn está lá em Washington e tá com a última também. Tá difícil pro homem. Cara, o Dallas teve a pior secundária. Aliás, pior contra o jogo aéreo, uma das piores terrestre, pior pontuação, a terceira pior overall em yards. Cara, a defesa do Dallas, a secundária é horrorosa. Aí o jogo terrestre que continha, trocaram os dois DT lá no final da temporada, né, cara? Trocaram o Micah Parsons. Cara, meu Deus, o Dallas Cowboys sei lá, não dá nem para falar aqui que começa a me bater uma depressão, cara. O que você me diz do trabalho do Dan Quinn, né, minha? Não, o trabalho do Dan Quinn é horroroso, né? Mas, cara. Pô, pior que o primeiro ano do Washington dele não foi horroroso, né? Como time, né? Mas, enfim, olhando os números aqui, é esquisitaço, né? O cara saiu da defesa que ficou aí uma das piores, que é o Dallas, e agora tá com a pior, que é o Washington. Então, enfim, esquisito. Não, cara, mas é que olhando assim, cara, esse depth chart do Dallas Cowboys, cara, meu Deus, se eu fosse torcedor do Cowboys, cara, ia ter uma depressão aqui, cara. Que coisa nojenta, pelo amor de Deus. Bom, fechamos a NFC, vamos para a NFC agora, vamos começar com a NFC Norte. A NFC Norte que, né, sempre tem aí defesas fortes, mas eu vou começar com a do Browns, que acabou de trocar o Myles Garrett aí pelo Jared Verse e picks. Teve o draft no passado, acho que Mason Graham, né, para meio do miolo ali da trincheira. Carson Schreziger, que foi muito bom linebacker, adquirido. Quincy Williams, que veio do Jets. Aí tem uma secundária que para mim é muito boa, tá, Bado? Denzel Ward, o Grant Delpit, o Tyson Campbell. O que você me diz dessa defesa do Browns, cara? Você acha que ela se enquadra onde hoje com a perda do Garrett? O Myles Garrett, cara, eu vou te falar, com o Myles Garrett, acho que eu colocaria a defesa do Browns ali. Você vai falar que eu gosto do Browns aí, né? Mas eu colocaria 4 estrelas com o Myles Garrett, mas sem ele, acho que não eu acho que ela é 4 estrelas. Eu acho que ela é 4 estrelas ainda, tá, de mim. Ainda? Eu acho que sim. Acho que é um nível acima das defesas que a gente tá vendo no tier das 3 aqui, na minha opinião, apesar dos pesares. Machuca, claro, o Myles Garrett, mas acho que com o Myles Garrett era papo de a gente estar falando dela lá em cima, né, minha? Junto com o Broncão, junto com o Seahawks, e sem ele, acho que ainda no nível ok. Cara, justifica, porque em questão de pontos cedidos ali foi uma das melhores, né, cara? Deixa eu olhar aqui de novo se eu tô vendo certo ou não. Não, tá na metade, na verdade, mas acho que contra o Total Defense, que é medido por jardas cedidas no ano passado, né? 4º lugar. Passing, 3º lugar. Contra a corrida, aí cai um pouco. E ela tá próximo mais do meio, tá? 9, 12. E contra pontos também, bem no meio, 16, então, enfim, é uma defesa, acho que num nível bom, principalmente contra o pass rush. Aí pode ser que caia um pouco aqui por conta da perda do Myles Garrett, mas a gente tá falando de Jared Verse, que é um bom jogador também, né, Sim. Cara, eu mantenho 4 estrelas, acho que ainda é um nível bem adequado. Então tá bom, então concordo contigo. Eu gosto da defesa do Browns, cara, acho que a defesa bem competente nos últimos anos, ela que acaba deixando o Browns aí competitivo, entre aspas, assim, quando precisa fazer alguma coisa. Naquele critério da defesa que carrega o time, né, Nemir? Acho que o Browns é um caso claro que não carregou para muitos lugares, mas conseguiu manter o time competitivo em alguns jogos aí por conta dela. Né? Vamos ver, inclusive, os stats do Jared Verse aqui, Nemir, nos últimos 2 anos. Os números de sacks dele não estão muito impressionando, não, viu, Nemir? 4,5 no Rookie Season e 7,5 no ano passado. Vai ter que ter uma explosão aí, porque em 2 anos ele não fez metade de uma temporada mais Garrett, podemos dizer assim, né? Ele fez 12 nos 2 anos. Enfim, vai ter que dar um step up aí mesmo, mas acho que ele é capaz, acho que é bom jogador. Bom, temos a próxima aqui, Cincinnati Bengals, já vou colocar uma estrela aqui, não aceito horrorosa. Pode pôr. Né? Já é um calo aí que eles não conseguem uma podóloga para arrancar do pé, né, Nemir? Parece que faz 10 anos que ele está falando isso aqui.
Desde que o cara, Burrow tá. chegou, parece que a gente tá falando a mesma coisa do Bengals. Sim. E assim, esse ano trouxeram o Jonathan Allen, Dexter Lawrence, né? Sexy Dex, mas precisa ver em campo, né? Mas por enquanto eu concordo, acho que é o ponto fraco desse Bengals aí, cara. Então não tem como ter diferente. Vamos pro Steelers, Bado. Por muitos anos a defesa do Steelers foi top 5 ali, se postulou lá em cima. Eu não vejo ela lá em cima, não. O que você me 2 estrelas. diz? Também acho. Acho que tá bem ruim. Tá envelhecida, né? Você olha aí, tem jogadores como Cameron Hayward, TJ Watt, que são mais veteranaços, o próprio Pat Quinn, né? Que é o inside linebacker também, já tá bem veterano. E não teve nenhum tipo de nome que você possa olhar de reforço jovem que seja a altura desses aí que eu citei. Fora as demais posições que, para mim, tem um desbalanceamento, né? Então, concordo com 2 estrelas, Bato. Vou seguir o relator. E a E o próxima também, Baltimore? né? Hum? A próxima eu também acho. Lembra no começo do ano passado do Baltimore, cara? Tomando 40 pontos por jogo lá, aquele desastre completo. Eu sei que agora trouxe o Dan Minter aí, tem um head coach de mentalidade defensiva moderna, podemos dizer assim, o cara mais jovem e tudo mais. Mas, cara, eu acho que é um cenário parecido com o Steelers, assim, a gente olha para a defesa do Ravens e tem uma coceirinha de dizer, pô, por conta do passado, não por conta do presente aí, né? Então, eu acho que é o caso de 2 estrelas aqui também. É, de fato. 2 a 3, assim, tem alguns nomes, mas alguns se machucam bastante, como o próprio Kyle Hamilton, né? Seria esse ponto forte. O O que é o Hendricks melhor jogador também. da defesa, né? Então, Mas, de fato, olhando os nomes aqui, não é algo que possa falar que, nossa, é capaz de parar um quarterback que meta 40 pontos por jogo, 30 pontos por jogo. Acho que, de fato, está longe disso. Fechamos a FC North? Fechamos, né? sim. Sim. Vamos para a FC South, então. Começar com o Titans, Bado. O que você me diz dessa defesa do Tennessee Titans? Não me diz nada, né? Porque também é uma Mal defesinha menos, bem. mal menos. Abaixo da média, mas não algo tenebroso, né? Podemos dizer assim. Eu acho que é 2 estrelas, né? A gente pôde ver isso, acho que no ano passado, né, Bado? Mesmo com quem Ward no seu primeiro ano ali, o Titans não foi aquele saco de pancada que todo mundo esperava Não ver, sei se né? não é 3, viu, Demi? Ainda mais com o Salé chegando agora, mas enfim, ela tá acho que no limite, ele tá no 2,5, na minha opinião. Então, enfim, acho que é mais conservador colocar no 2 aqui, mas acho que é uma defesa que tem um potencial para ir melhorando. O Salé fez um bom trabalho no Jets, não nos esqueçamos, né? Defensivamente. Sim. Era uma das principais defesas da liga. E veio para o 49ers agora, e, enfim, não por conta do desempenho desse ano, mas já conseguiu outra oportunidade de head coach aí por conta disso também, né? Mas, enfim, vamos ver, porque uma coisa não tem total relação com a outra, né? Mas acho que tem um certo potencial aqui de ir melhorando. E a defesa do Colts, cara? Eu acho ruim, tá? Eu acho ruim também, mas acho que não tá no Tier 1 também aqui, né? Acho que tá no Tier Hum, 2. É, Nossa. pelo que vai vir pela frente, acho que tá bem honesto colocando 2 estrelas, né? De fato, a gente pode ver que o diferencial no passado foi o ataque, né? Com o Jonathan Taylor e com o Daniel Jones, até onde foi bem, né? Até onde não se machucou. E a defesa conseguiu também, às vezes, manter o jogo, né, equilibrado, mas depois que machucou o nosso querido Daniel Jones, cara, foi, né? Não conseguiu segurar mais nada, né? Então, acho Sim. que, de fato, 2 estrelas está de bom tamanho. Jacksonville Jaguars, Bado. Aí nós estamos começando a falar de verdinho, né? Jaguars e Texans, né? Sem dúvida. Jacksonville Jaguars, acho que para mim é uma defesa nível bem ok. 4 estrelas, será, de mim? A gente está falando de 3 aqui. Não, para mim é 4 estrelas, cara. Ela não tá no nível de Packers, de Saints, nem a pau, cara. Para mim ela é É, superior.
Concordo, não tinha visto por esse prisma. Foi a melhor defesa contra a corrida no ano passado. Acho que esse é o grande foco. De Sim, fato, sim. acho que é uma defesa não tem como não tem como passar batido por esse stat, né? Acho que é bem interessante. Não, tem o front E seven bem aí, forte. Texas, eu acho que é junto com o Seahawks lá em cima, né, Nemi? Só para falar que agora o Travis Hunter vai ser cornerback sozinho, né? Não vai jogar mais de receiver, né? Na defesa do Jaguars. Então, acho que ele focando nessa parte da cobertura vai ajudar bem mais a secundária do Jaguars. Então, Possível que sim, realmente. só para a gente pavimentar o 4 estrelas. E o Texans, sim, 5 estrelas, né? Tem nem que falar. Até o final da temporada era Texans e Broncos liderando ali para ser qual que era a melhor defesa, né? Na última rodada, o Broncos perdeu na questão de pontuação, se eu não estiver enganado, no desempate. Mas são duas defesas fortíssimas. A do Texans, para mim, é 5 estrelas, cara. Uma defesa que, né, o DeMeco Ryans, quando chegou lá, conseguiu transformar, né, ela literalmente da água para o vinho, porque era uma defesa bem ruim, né? Trouxe vários nomes ali, né, investimentos defensivos, como o caso do Will Anderson, né? O Derek Stingley, aí acabou de adquirir também nessa off-season o Blankenship, né? Safety que era do Eagles, já tem o Kamari Lester e o Pitre, que são bons cornerbacks, né? O Pass Rush tem ali o Daniel Hunter também. Cara, para mim é 5 estrelas, mas tipo, sem pensar, né? Claro, E, pode bem, concordo. eventualmente decepcionar, mas acho que não, né? Concordo. É exatamente isso. Acho que estão falando aqui dessas defesas que carregam os times e podem levar, inclusive, a um título num ano feliz. Exato. Só o L ajudar a proteger o CJ Stroud para ele não lançar 4 piques idiotas contra o Patriots na neve. Vamos lá. Falando de Patriots. Defesa do Patriots, Bala. Onde é que você coloca essa defesa atual aí, vice-campeão, né, da NFL? O que você me diz, cara? Eu vou te falar, tá? Pô, é bem Saindo digna, viu, Guilherme? Você acha digna a ponto de 4 estrelas? Eu não. Eu tenho dúvida, mas eu acho que não também. Mas eu acho que não está muito longe das outras defesas que a gente. É que é uma defesa que não chama muita atenção. Acho que as defesas que estão no 4 estrelas ali são defesas que a gente bate o olho e fala: caraca, essa defesa é fundamental para o time aqui. Acho que não é uma questão do Patriots e sempre fazendo aquela ressalva do schedule do Patriots ano passado, né? Acho que isso é importante. Então, vamos de 3 estrelas aqui para isso. Eu concordo porque é o seguinte, né, Bado? Você falou até agora do Clevon Chason, que agora não lembro qual time que ele foi, e aí pro Commanders, né? E você até tocou num ponto nem tão relevante dele, assim, causando impacto no ser o nome dele no Commanders. E ele era um dos principais jogadores dessa defesa do Patriots do ano passado, ali, juntamente com o... Caramba, fugiu o nome lá com o Harold Landry, né? E com o Milton Williams, que chegou bem. Mas a secundária ali eu acho bem mais ou menos, né? Não acho que seja aquela secundária que você possa, tirando o Christian Gonzalez, você possa falar, nossa, é uma defesa que contra o jogo aéreo O vai. Chico Gonzalez é bem bom, né, cara? O Gonzalez é. Mas, por exemplo, o Carlton Davis já tá meio veteranaço, né? Tem alguns nomes ali. O Marcus Jones também é veteranaço. O Kevin Byard também, né? Jogou lá com o Mike. Caramba, fugiu o nome do treinador, o Mike Vrabel lá no Titans, mas também já, né? Sim. Então, de fato, acho que é uma defesa bem superestimada por muitos. Então, concordo contigo. Agora, agora as outras duas aqui que a gente tem para falar, né? Jets e Dolphins, para mim já vai direto lá, né? No rebaixamento, né, cara? Quer No dizer, do rebaixamento, Jets. mas Jets Puta, acho que do não, Jets cara. ainda. Do Jets ainda tem um certo valor, né, cara? Jets eu acho que putz, 2 ou 3, É, hein, Nemi? cara, a defesa do Jets que ela é muito sobrecarregada, né, Bado? A Mas acho que é gente. 2, Nemi. Piorou bem, Nemi, em relação aos últimos anos. Acho que tem uma marca um pouco daquela era ali do Saleh, ali, que tem uma defesa top e um ataque horroroso, né? Ele fica. Isso até potencializa a visão da defesa, né, Nemi? Mas isso caiu bem no ano Uhum, passado, né? Com o Aaron Glenn e ele sim. continua lá, né? A defesa que ficou ali
entre as 10 últimas ali no overall. Então, acho que é meio imprudente a gente falar 3 estrelas aqui, sendo que, enfim, teve critério parecido que a gente usou para as outras aqui que não funciona. Não. E Dolphins, acho que tá uma categoria parecida, né, minha? Até porque ficou um pouco acima da do Jets, então, enfim, acho que, mas também nada empolgante. Tem um técnico ali que também, né, vem com esse viés, mas acho que é 2 aqui também, né, pro Dolphins. A do Jets eu corroboro você ali, porque, né, foi até a segunda pior, cedendo pontos. E, cara, a do Dolphins, cara, puta, também teve um desmanche, né, cara? Olhando aqui. Nossa, cara, olhando aqui, cara. Não, eu vou discordar de você. Para mim é 1 estrela, cara. Uma estrela, deixa eu. Você assustou com o depth chart pelo jeito, deixa eu abrir aqui também. Nossa, assustei totalmente aqui, cara. Pô, louco, cara. Quem que tem Jordan aqui? Phillips, ok. Jordan Brooks, ok. Aqui agora tem, cara, difícil. É que tá cheio de calor, né, dois cara? linebackers de Texas Tech que foram monstruosos e eu colocar 1 estrela aqui. Não vou conseguir, minha desculpa. Se você quiser, assuma essa aí, mas Jordan Brooks e Jay Rods, para mim, são ídolos. Quem que é o outro? O Jacob Rodrigues, cara. Ué, tá cotado como reserva aqui, cara. No não vai ser. Esquece. Não, é 1 estrela, cara. Me desculpe, Texas Tech aí, pode até revelar jogador, mas um jogador só não resolve o problema de um time inteiro. Numa unidade como a do Dolphins, cara, que tá no rebuild total. Fique registrado que é a escolha do Demi. A do Dolphins tem potencial porque tá no rebuilding, cara. Não, né? Mas hoje, para mim, não dá, não. Por mais que tenha a temporada ok do ano passado que você mencionou. Esses 4 times que a gente tem, falando dessa divisão, tiveram esse schedule facilitado ano passado. A gente está falando do Patriots que aproveitou isso bem e colocou a defesa lá em cima, e até deu demérito, mas Dolphins e Jets, mesmo assim, ficaram lá embaixo, né, minha? Acho que pesa, inclusive, de forma desfavorável a eles. Aí, né? Então, enfim, acho que é uma evidência clara aqui. E do Bills, acho que tem uma discussão agora também interessante nesse ponto, né, Nemi? O que você me diz? Cara, a do Bills, ela é... números muito bons, né, ano passado. Números, na verdade, mais para casa do mediano ali, bem próximo também do Patriots, talvez. Quer dizer, nem tanto, na verdade. Não, ele foi em 8º overall, foi a principal defesa contra o passe, número 1. É verdade. E daí, contra a corrida, daí ficou mais no meio da tabela ali, realmente. Ela melhorou. Horrível, na verdade, contra a corrida em mim. Ficou lá no bottom 5. Aí que tá o desequilíbrio, né? Para mim, ela tem 3 estrelas por isso, porque ela não tá equilibrada, cara. Concordo. Ela tá com um lado, né, tipo, com 200 quilos puxando para baixo e do outro tem 200 puxando para cima. Daí tá deixando meio nivelado. Então, para mim é justo. E vamos para a AFC West para finalizar, Bado. Começar com a pior, para mim, o Raiders vai no 1 aqui, cara. A não sei que você me fale outra coisa para me convencer que não. Tirando o fato de claramente ser um hater do... Não acho que é 1, não. Eu acho que, cara, por sinal, ela tem números de 3, inclusive. Daí você tá exagerando. Pô, 1 não tem por que argumentar, cara. Sinceramente, ela ficou ali na primeira metade overall, contra o passe ficou também primeira metade, e contra a corrida ficou no meio. Então, assim, não tem nada que... Eu acho que o Raiders é um time ruim, muito por conta do seu ataque no ano passado, né? E seus problemas de linha ofensiva, mas a defesa fez um trabalho ok ali, digno. Você quer botar no 3 estrelas? Não, 3 estrelas não dá, né, cara? No nível do Patriots e Bills e não tá, não, cara. Que o Patriots e Bills estão meio que puxando esse tier aí para cima no nível, né? Mas está falando aí de Carolina, de Saints, eu acho que é bem parecido, viu? Tá, vou puxar do Raiders pro 3, então só porque você quer, cara. Eu puxaria pro 2 ali, então. Mas, enfim. Ela é um pouquinho superior ao Jets, pelo que você falou. Para mim tá esquisito o Ravens aí agora nesse 2 extremos, mas enfim, depois a gente vê. Chargers, Bado. O que você me diz do Chargers, cara? Chargers que melhorou, né?
Eu gosto dessa defesa do Chargers, acho bem consistente, bem completa, bons ranqueamentos, tanto contra a passe quanto a corrida, overall também. Acho que é 4 estrelas a defesa do Chargers. Eu acho que o Jim Harbaugh melhorou bastante essa defesa aí, cara, né? Tornou a defesa bem competitiva. Tem nomes de talento ali também, né? No seu corpo, de que você olha, bate o depth chart lá, vou dar uma olhada no Chargers, quem que tem de defesa? Aí você olha, tá, tem um veteranaço lá, que é a questão do Khalil Mack, mas tem o Denzel Perryman, né, que é muito bom, tem o Dalvin Thompson pelo meio, o Tart, Derwin James é absurdo, né, no fundo do campo. Então acho que de fato é uma boa defesa ali para 4 estrelas para estar no verdinho. Cara, agora Chiefs e Broncos. O Chiefs, cara, vou deixar você falar, né? A do Broncos, para mim, vou começar pelo Broncos, é 5 estrelas, né? Do Broncos é 5 estrelas, não tenho dúvida. É uma das principais Pensa defesas como da liga. Acho que é bem claro que essas três aí são as melhores defesas da liga, na minha opinião. Que a gente colocou. E aí, Chiefs, cara, acho que a discussão eu acho que é 3 estrelas, tá, na minha. Apesar dos problemas que teve no ano passado, acabou com bons ranqueamentos ali, geralmente top 10 ou próximo disso. Mas de fato, não é uma defesa empolgante ali, mas tem um coordenador muito consolidado, o Spags ali, querendo ou não, faz um trabalho bom. Acho que os problemas do Chiefs, por sinal, nos últimos anos foram muito relacionados a ataque, peças no ataque e também rotação na linha defensiva, que é muito mais um problema de front office do que do coordenador em si, né? Mas eu acho que é 3, cara. Eu acho que eu posiciono ela entre o 3 e o 4 ali, mas acho que 3 acho que tá de bom tamanho também. Concordo, porque para mim a defesa do Chiefs, ela tem alguns nomes pontuais, como o Chris Jones, como o Nick Bolton ali e tal, e ela é uma defesa que sempre falo, é oportunista no momento que ela precisa aparecer, o Spagnuolo consegue botar ela para jogo, porque na maior parte para mim ela é bem mediana, não é aquela defesa que nem você pega do 4 estrelas para cima, qualquer momento você pode ver essa defesa tá atuando Também acho. em bom nível. Acho. Né? A defesa ficou ranqueada 10 overall, na minha 12 contra o passe e 9 contra a corrida. Então, bons ranqueamentos ali e tal, mas acho que 3 estrelas está de bom tamanho. Maravilha. Então, fechamos o nosso tier defensivo, Bado. Quer Deixou mudar alguma coisa ou não? Então, né? Eu tô achando que, puta, cara, o Bears e o Ravens na 2 aqui, junto com os demais, tá meio esquisito. O Bears foi muito ruim no passado. Pois é. É. Mas ela foi pior que a do Raiders? Foi, né? Foi pior que a do Raiders. Foi. O Bears foi lá embaixo, cara. Foi uma das 3 piores defesas da liga. Pois é. E o Ravens, cara? Tô na dúvida, cara. O Ravens tô achando que o Ravens eu fiquei assustado ano passado, viu? Eu acho que é puro saudosismo a gente subir o Ravens aqui, na minha opinião, tá? Eu acho que o movimento que eu faria seria mais avaliar para ver se, por exemplo, Saints ali não é o caso da gente descer, que foi uma discussão que a gente teve, né? Mas eu acho que não tá muito longe, não, do que a gente teria que fazer aqui, viu, Domingo? Eu manteria, sim, acho que tá adequado. Manteria assim? Falar que a parada que mais tá me incomodando aqui é o Titans, mas também nada demais. Mas o Titans para cima, você diria, no caso daí? Titans para cima, né? Mas, de qualquer forma, não é nenhum absurdo. Na minha opinião, não tem nenhum absurdo bizarro aqui que a gente está falando. Por mim, tô de acordo. Não. Então, beleza. Então, fechamos assim. Também não está de... Temos um top 3, né? Claramente definido. Broncos, Texans e Seahawks. E um bottom 4, né? Com Commanders, Cowboys, que Cowboys para mim era uma classificação só dele. Bengals e Miami Dolphins ali. Então, acho que tá bem justo, né, Bado? Esse tier list aqui, para a gente tá fechando as defesas. E agora, né, Bado, vamos só para encerrar, passar os resultados do FABR. Tivemos o Campeonato Pernambucano começando com Sergipe Redentores 44 e o Mariners Desenvolvimento 6, não é o Recife Mariners principal,
Então não se assustem, pessoal que está acostumado a ver o Mariner sempre vencendo tudo lá no Nordeste. São Paulo, Série Prata, a equipe de desenvolvimento do Guarulhos Rhinos, o Rhinos Academy, 24, o Caraguá Ghost Ship 12 e o Corinthians Steamrollers Rising, também desenvolvimento, 32-12 para cima do Black Panthers. E no Paranaense, aí tivemos definição lá da Conferência Tibagi, é isso? Com o Ivaí, agora sempre confundo, enfim. O Londrina Bristolbacks recebeu o Brown Spiders e perdeu por 34-37. O jogo foi bem disputado, equilibrado, não vi o jogo inteiro, tá? Vi alguns momentos. E os momentos que eu vi, cara, eu tive a oportunidade de ver as bizarrices que o Londrina fez, né? Como, por exemplo, um touchdown que eles deram de presente. Não, esse foi bizarro. Teve um punt, cara, isso aí não dá para entender, cara, né? Nós começamos jogando futebol americano lá em 2003, né? Na época que era das pedras pro FABR, digamos assim, né, Bada? E naquela época até era aceitável, digamos, esse tipo de erro. Agora, 2026, cara, você vê um camarada no retorno de punch, querer jogar a bola para trás, como se fosse um rugby, né, pro companheiro. O cara derruba a bola na endzone. Daí o cara derruba a bola na endzone, não consegue sair, e ao invés dele aceitar o safety, tomar só 2 pontos, o que ele faz, Bada? Ele joga a bola para cima. E daí dá um touchdown de presente para a equipe do Brown Spider. Tipo, foi uma bizarrice que é inaceitável nos dias de hoje, do meu ponto de vista, tá? E depois, o Londrina Bristolbacks viu o extra point para empatar o jogo e levar para overtime. Aí, do nada, deixaram bloquear e ainda levaram o retorno de 2 pontos. Cara, assim, não vou tirar o mérito do Brown Spider, que venceu, né? Porque também não dá para tirar o mérito, porque eles foram nos momentos que precisou ali aproveitar os erros do Londrina, eles capitalizaram. Mas, cara, isso aí claramente tirou o Londrina do título da sua conferência, né, Bado? Porque são erros, assim, que hoje em dia diria que inaceitáveis, né? Punição extremamente merecida por conta desse TD do Special Teams aí, que foi um negócio bizarro e não dá para entender o que passa na cabeça desses caras fazerem isso num jogo tão parelho. Então, enfim, eu acho que Londrina mereceu perder único exclusivamente não é a palavra, tipo, especificamente por esse lance, já merecia a derrota. Então, acho que foi uma punição merecida. Exatamente. E com isso ficou definida a semifinal no Paraná, né? Croco contra Londrina e o Brown Spiders contra o Calvary Cavaliers, né? Que serão jogados ali no fim de semana do dia 12 de junho, se eu não estou enganado. Fora esse final de semana, agora no próximo. É isso, Bado? Algo mais a declarar para encerrar o episódio? Não, isso aí. Fechamos. Então, mais uma vez, obrigado a quem chegou até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, siga a gente no YouTube, Instagram e também lá no Spotify para a gente estar sempre crescendo junto com vocês. Tenha uma ótima semana e até semana que vem com os tiers de ataque. Um grande abraço e até lá.